convido os irmãos que estão aqui a se colocar de pé. Você que está aí na sua casa, a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler Mateus, do capítulo 7, até o versículo de número 12. Os irmãos que estão em casa, dê retorno se está tudo ok com a transmissão. Compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais. Convide alguém. Essa palavra pode dar instrução, essa palavra pode orientar e ela pode transformar a vida daqueles que têm o coração necessitado nessa noite. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 12. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgares, sereis julgado. E com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando tu com uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que as não pisem, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, ele recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qualquer dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, mais uma vez eu quero louvar ao Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar vivo. Eu agradeço pela respiração, porque se nós não estivéssemos debaixo do teu cuidado, talvez não estivéssemos mais aqui, talvez não estaríamos mais vivos, mas o teu cuidado, o teu poder, ele continua nos mantendo vivos, e com essa alegria de estar vivo, nós louvamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome, porque tu és o Criador dos céus, tu és o Criador da terra. O Senhor é o Deus que traz a esperança para aquele que perdeu todas as esperanças. O Senhor a consola, o Senhor restaura, o Senhor renova. E eu te peço nessa noite que a tua palavra, que é santa, que é imutável, a tua palavra que não volta vazia, ela possa gerar, ela possa trazer o entendimento, a direção para todos nós que aqui estamos e para os irmãos que também estão em casa. Abençoa todos aqueles que não puderam estar na igreja, os irmãos de Mantova que estão ali, ó Senhor, sem poder ir ao culto. Visita cada um deles ali agora, vai abençoando aqui em Torino, aqueles que não podem vir, aqueles que estão precisando de uma cura, irmãos que estão dentro de uma necessidade física, espiritual, material, em nome de Jesus, Senhor, estenda a tua mão sobre Torino, sobre a Itália, sobre o Brasil, sobre cada irmão que está agora assistindo da sua casa, que o teu Espírito Santo penetre aquilo que o homem não consegue, que o teu Espírito Santo encontre no coração a disponibilidade de aceitar o que o Senhor tem para nós. Fica conosco neste momento mais uma vez, fala ao nosso coração, abençoa a nossa igreja aqui em Torino, abençoa a nossa igreja em Mantova, abençoa também ela no Brasil, coloca as tuas mãos sobre essa igreja, manda sobre ela a tua palavra, o teu cuidado, e faz dela um canal de bênção para a vida de todos aqueles que aqui congregam e daqueles que participam de uma forma direta ou indireta. Senhor, nos abençoa nessa noite, é o que eu te peço e eu já te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo,
Amém, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos estão aqui, podem sentar. Eu quero agradecer aos irmãos que fazem sempre o compartilhamento. Vocês têm ajudado, muitas pessoas estão recebendo essa mensagem e nós temos aqui na igreja recebido muitos testemunhos e isso é bom. Então continue compartilhando, continue sendo um instrumento de Deus enquanto nós estamos aqui. Faça todo aquele processo que nós já conhecemos online para que as pessoas tenham acesso de forma mais tranquila. Amém? Meus irmãos, nós temos estudado durante alguns dias o Sermão do Monte, o sermão que é o próprio Jesus pregando a palavra de Deus, é o próprio Jesus expressando o que devemos fazer quando tomamos uma decisão de segui-lo, de ir com Ele. E quando nós lemos hoje, nós entramos no capítulo de número 7, nós vamos ver que é um capítulo que tem muitas coisas para se falar, e é um texto usado de forma muitas vezes errônea, é um texto bíblico que muitas vezes ele é ignorado e ele é abandonado por todos aqueles que seguem Jesus. E nós vivemos um tempo aonde, obrigado Maurício, nós vivemos um tempo aonde o que vai mostrar a nossa vida com Deus é o nosso comportamento. Não vai adiantar pregar o Evangelho, não vai adiantar falar de Jesus, se o meu comportamento ele não condizer. Não faltam argumentos para defender o cristianismo. Todos nós temos argumentos para defender a ressurreição de Cristo, a existência do céu, mas o que falta hoje é literalmente uma escassez de fazer o que nós pregamos. O que as pessoas que não são cristãs estão procurando é os cristãos que praticam, que realizam tudo o que eles mesmos dizem que é verdadeiro. E quando nós lemos esse texto, ele é um texto que nós temos que usar de simplicidade, de humildade, para deixar o texto falar por si mesmo, para que a gente não entre como interferência no que a palavra está dizendo. O Senhor, quando traz o conselho, Ele não traz para nos matar, Ele traz para nos edificar. O objetivo bíblico não é que eu e você perca, mas é que eu e você ganhe entendimento, sabedoria. Mais uma vez, quando vamos estudar esse tipo de texto, temos que lembrar que não podemos usá-lo para condenar ninguém. A ideia bíblica não é condenar, a ideia bíblica é orientar. Nós, como humanos, não temos poder, não temos sabedoria e não temos autoridade para lançar condenação, seja sobre qualquer tipo de pessoa. Do mais alto grau, nível de imoralidade, nós não podemos condená-lo, porque esse papel é um papel do Senhor. E quando nós lemos o texto dessa noite, todo mundo já conhece, irmãos, todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão em casa, todos nós. Talvez você não sabia que estava escrito em Mateus 7, versículo 1, mas todo mundo já falou isso: não julgueis para que não seja julgado. E nós vemos que esse versículo tem sido invertido e hoje nós já encontramos uma frase: mais amor, menos julgamento. Olha, Jesus disse para não julgar. Mas é um perigo quando nós isolamos um versículo. É um perigo quando nós isolamos um texto para agradar a nós mesmos. Existe a máxima de quem estuda a Bíblia, que o texto ele tem contexto. E um texto sem contexto, ele vira um pretexto. E as pessoas estão nos dias atuais isolando alguns versículos bíblicos. Alguns, quando veem o texto, por não entender, já definem também uma posição que não é a correta. Assim que nós lemos aqui, nós temos que entender que Jesus diz o quê? Não julgueis para que não seja julgado. E muitos vão dizer, está vendo? Não pode julgar. Mas não é essa a ideia. O que é julgamento? É análise. Quando você faz um julgamento, você está fazendo o quê? Uma análise. Você está examinando.
Quando nós vemos o texto bíblico no original, ele dá a ideia de várias fases. Quando se fala de julgamento, se fala de condenação, se fala de análise. Então, quando nós lemos aqui, se formos pegar somente o texto, sem considerar o contexto e sem considerar todo o livro sagrado, nós podemos dizer: não julgue. Mas não é essa a ideia do texto. Jesus não está dizendo que eu não posso julgar. Pelo contrário, no mesmo texto ele vai dizer que eu devo julgar. O que Jesus está condenando veemente aqui é o julgamento hipócrita, é o julgamento temerário. O que é temerário? É um julgamento antecipado. É quando eu julgo alguém pelo que eu estou vendo. É quando eu defino alguém mesmo sem o conhecer, achando que os meus olhos são capazes de conhecer toda a situação da pessoa. Quando Jesus vem trazer esse ensinamento, ele está dizendo para nós: vocês não conhecem todos os fatores da vida de todas as pessoas. Quando você olha alguém, você não sabe como ela foi criada. Para quem foi criado com um pai e uma mãe, todo dia, dando um beijo de boa noite, tendo comida na mesa, o café, a ótica da vida é totalmente diferente de quem foi criado na rua, sem instrução. Então, Jesus condena veementemente ter um julgamento temerário. É quando eu me expresso com base no que eu vejo. E a Bíblia vai nos dizer que nós não podemos, em tempo algum, usar disso. Só que o falso evangelho, aquele que hoje muitos tentam introduzir para que nós sejamos mais felizes, existe o pastor, o Paul Washer, que ele diz que o falso evangelho, ele tenta agradar o porco, convencendo que ele é uma ovelha, mesmo ele estando rolando no meio da lama. E muitos estão fazendo isso. Vamos ignorar alguns textos bíblicos, porque alguns textos bíblicos ferem o ser humano carnal, e é verdade. Alguns textos bíblicos ferem quem quer viver uma vida de pecado. Mas nós estamos nessa noite lendo, e nós temos que entender que Jesus Cristo critica somente quando nós estamos dentro de uma posição. Eu não sei se você já viu, se você conhece, ou se você é assim. A gente consegue ver erro em todo mundo, só que nós nunca conseguimos enxergar o nosso próprio erro. Esse é o julgamento de Cristo. Esse é o julgamento que Jesus vai fazer nessa noite, e nós vamos estudar quando ele diz: olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque à medida que você julgar, você será julgado. A mesma forma que você aplicar para alguém, vai ser aplicada para você. É por isso que eu não posso, sem ter conhecimento de causa, dizer que alguma coisa é verdade. Eu não posso dizer que é verdadeiro se eu não vi, se eu não presenciei e se eu não sei a fonte. E nós vivemos num tempo que as mentiras têm mais valor do que as verdades, que as mentiras correm mais rápido do que as verdades, onde as desgraças elas têm mais efeito nas pessoas do que as coisas boas. E a Bíblia nos ensina que nós temos um comportamento moldado pelo que vemos. E o mundo tem aos poucos perdido toda a sensibilidade. O amor se esfria. As pessoas vão perdendo a fé e a alegria. E o que acontece quando o amor se esfria? Existe distanciamento. E nós precisamos nessa noite não deixar que a falta de entendimento bíblico nos faça pecar, nos faça viver longe da vontade de Deus. Porque esse texto, ele não está desautorizando eu e você a ter juízo. Julgar é ter juízo da situação. Julgar é fazer uma análise. Já pensou se não tivéssemos o senso de julgamento, como seria a vida? Faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Isso não é bíblico. Tanto que quando vamos na própria Bíblia, encontraremos respaldo para o ensinamento que devemos sim ter um julgamento. Abra sua Bíblia comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 5.
o versículo 21. Olha o que diz o texto bíblico. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, e nós estamos agora no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 12, onde Jesus inicia dizendo: não julgueis. Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, Paulo diz: examinai tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 21, onde Paulo vai dizer: examinai tudo, porém retenha o que é bom. O que Paulo está nos ensinando? Julguem o que vocês escutam, julguem o que vocês estão vendo, mas não retenha o que não é bom. Retenham aquilo que faz bem, aquilo que é bom. O que for mal, lance fora. Mas é preciso entender que temos sim que julgar tudo que está ao nosso redor. Nós, como cristãos, devemos ter um posicionamento de entender e diferenciar comportamentos, palavras e ações. E Paulo diz: olha, examine de tudo. Só que não guarde o que é ruim. Mas perceba, nós invertemos isso. Se tiver 10 pessoas falando que você é bênção, uma que falar que você não é, incomoda mais do que 10 que diz que é. Quantas pessoas dizem: rapaz, eu estava perto de dormir, uma pessoa me ligou, perdi a noite. Porque ela tira todo o foco do que é bom e foca no que é ruim. Quantos de nós hoje estaríamos mais alegres se estivéssemos visto o dia de hoje e guardado o que é bom? Eu estou com saúde, eu tenho vida. Glória a Jesus. Enquanto eu estou com saúde e tenho vida, eu tenho esperança. Enquanto eu tenho saúde e tenho vida, eu posso crer no amanhã. Mas perceba que ao viver o dia, pensamos somente no que deu errado. Focalizamos naquilo que não temos condições de mudar. E alguns vão dizer: continua tudo igual. Mas é preciso eu e você entender que quando Jesus diz não julgueis, Ele não está falando que nós temos que perder o senso crítico do cristianismo, da moral, da responsabilidade. E Jesus vai nos dar um modelo de como devemos julgar. É aqui que entra a pauta dessa noite sobre essa situação. Se Jesus critica o julgamento leviano, o julgamento pela aparência, em João capítulo 7 e o versículo 24, Jesus vai nos dar a direção de como devemos julgar as coisas, de como devemos se comportar na hora de fazer um julgamento, que é uma análise, que é examinar alguma coisa. E Jesus diz da seguinte forma, João 7 e o verso 24, aonde ele vai dizer: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Nós temos que entender uma coisa: hoje se faz injustiça, hoje muitos julgamentos são injustos, mas o Senhor nos orienta a fazer um julgamento segundo a reta justiça. Glória a Jesus. Nós temos que nessa noite aprender que nós sim devemos ter um senso de julgamento, porém com responsabilidade, seguindo a justiça de Deus, não julgando segundo os meus olhos veem, não julgando por interesse pessoal, não julgando sem conhecer todos os fatores que geram a situação que eu estou vendo. Nós temos que também ver que quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele vai dizer que eles devem julgar. Perceba que nós lemos um texto, Jesus dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. E nós estamos falando aqui que esse texto não diz que nós temos que perder o senso crítico das situações, que nós temos que começar a viver de forma irresponsável
E quando alguém disser é certo ou errado, a gente fala, depende do que você gosta. Nós vivemos hoje uma situação que o mundo está relativizando o pecado. O mundo está relativizando o que Jesus disse que é absoluto. Do meu ponto de vista, não é pecado. Mas eu não tenho que ver o pecado do meu ponto de vista. O pecado é do ponto de vista do Senhor. E nós temos que, quando ler 1 Coríntios, capítulo 1, 5, abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, no capítulo 5, vejamos o que diz os versículos 12 e 13. Porque tenho eu em julgar também os que são de fora? Não julgais vós os que são de dentro? Mas Deus julga os que são de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Paulo está falando da situação do jovem que estava tendo um caso de imoralidade dentro da igreja de Corinto. E aquela imoralidade estava trazendo prejuízo para eles. E Paulo vai dizer, nós temos que julgar aqui dentro. Paulo está dizendo para ele, nós temos que ver o que é errado e corrigir. Nós temos que ver o que não está certo e apontar. Mas não com base numa aparência, mas com base numa realidade. E quantos cristãos estão pegando esse texto de não julgar para não ser julgado, para se apoiar dentro do seu erro e não aceitar uma correção? Quantos hoje já dizem, não me julgue, só Deus pode julgar? Não é bíblico o pensamento, porque o pensamento bíblico diz, vocês devem julgar uns aos outros. O mundo deixa que Deus julgará o mundo, mas dentro do corpo de Cristo, o julgamento ele tem que existir. E Paulo, no capítulo 6, no versículo 2, olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Paulo está aqui lembrando de Apocalipse 24, depois você lê em casa. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Olha o que Paulo está dizendo. Se vocês como cristãos, vocês têm que julgar o mundo, será que vocês são incapazes de julgar as intrigas entre vocês, os problemas que surgem dentro da comunidade cristã? E aí no versículo 5 ele diz algo que a gente poderia aplicar no dia de hoje. Quando Paulo diz assim, olha o que Paulo vai dizer. Para vos envergonhar, eu vou dizer uma coisa. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Perceba o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, dentro do meio de vocês, não tem um sábio que possa colocar a situação dentro da ordem cristã, que possa dizer, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso daqui não pode, isso pode. Irmãos, entenda uma coisa, a igreja não está posta para mandar nas pessoas. Igreja não manda, igreja orienta. Igreja não tem poder sobre vidas, igreja tem orientação para dar para as pessoas que querem ouvir a mensagem. Mas não podemos se apoiar e dizer, não podemos julgar. Eu faço o que eu quero, só Deus me julga. Isso não é bíblico. O pensamento não é santo. E olha o que Paulo vai dizer. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos capítulo 14, vamos ler o versículo 12, porque o que Jesus vai condenar ali, é quando nós queremos tomar a posição de Deus, quando nós queremos ser aquele que condena, aqueles que dizem, esse vai para o céu,
e esse vai para o inferno. Nós não temos nenhuma autoridade para dar uma ordem dessa. Fica evidente que o amor de Deus excede o nosso entendimento. Fica evidente que o amor de Deus irrita muitas pessoas, porque tem muitos cristãos hoje que queriam que alguns morressem, mas não se lembram que se eles morrerem em pecado, eles serão lançados no inferno, e essa não é a vontade de Deus. E nós, como cristãos, devemos julgar, devemos ter uma análise. No nosso meio cristão deve-se ter uma doutrina santa e alguém que diga o que está errado. É por isso que nós temos hoje uma confusão no meio evangélico, aonde cada igreja tem um tipo de Jesus Cristo, onde cada igreja forjou para si um modelo baseado no que os homens querem ouvir. Esse daqui quer ouvir que Deus ama, então essa igreja é uma igreja considerada que só prega amor. Essa igreja aqui, alguns dizem, é tradicional. Por quê? É porque eles pregam ainda dentro do que a Bíblia diz exatamente. Nós estamos criando categorias de cristianismo. É o cristianismo liberal, é um cristianismo tradicional, é um cristianismo ortodoxo, sendo que o cristianismo, ele tem que ser somente um. E a vontade de Jesus era essa, quando ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, para que o mundo veja e creia que o Senhor me enviou. E nós vemos hoje uma divisão do corpo de Cristo por interesses pessoais, com medo de combater a nossa carne. Mas Jesus vai dizer que nós não devemos julgar. E Paulo escrevendo diz, de maneira, Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. É por isso que eu e você não temos que ficar julgando pessoas. Nós não temos autoridade para ficar definindo salvação, seja de quem for, porque esse momento será individual. É você e Deus. Você pode ignorar o seu pastor, você pode ignorar o seu pai, a sua mãe, você pode ignorar um amigo que está tentando te aconselhar, mas lembre-se que um dia, cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Aqui você pode dizer que você se desviou dos caminhos do Senhor, que você pecou, que você abandonou a fé, que você vive arraigado no pecado por causa de alguém. Só que diante de Deus, você vai ter que dar conta de si mesmo, das suas escolhas, das suas opções, dos seus posicionamentos, das suas falas, do que você decidiu, do que você falou. E diante de Deus, o julgamento ele é justo. Não há mentira, não há enganação. Então nós não temos que perder o senso de julgamento, mas nós não podemos ter um julgamento hipócrita. Jesus sempre combateu isso, dizendo: olha, não sejais como os fariseus. Em Mateus 23, 27, Jesus traz a memória dos fariseus e diz: vocês são iguais a um túmulo. E Jesus chama ele de sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos, por fora vocês parecem alguma coisa, só que Jesus diz: por dentro vocês estão cheios de imundície. E é isso que Jesus não quer que nós sejamos. Aqueles que dizem, mas não fazem. Aqueles que conhecem o texto bíblico para matar, mas não conhecem o texto bíblico para perdoar. Aqueles que conhecem o texto bíblico para condenar alguém, mas não conhecem o texto bíblico que diz que é melhor perdoar. E quando nós lemos essa interferência de Jesus, esse ensinamento do Senhor, quando você vai em Romanos, ele vai dizer bem claro para nós, porque muitos de nós, ao condenar alguém, estamos em situação pior
do que aquele que condenamos. Olha o que diz Romanos capítulo 2, os versículos de número 1 ao 4. Os irmãos que estão em casa, nós estamos estudando o Sermão do Monte, capítulo 7, do 1 ao 12. Os irmãos acharam? Diga amém. Portanto, és indesculpável, escute isso, quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga os outros. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tal coisa, pensas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezais tu as riquezas da sua benignidade, a riqueza da sua paciência, a riqueza da sua longanimidade, a riqueza da sua benignidade de Deus, ignorando que a benignidade de Deus, ela te leva ao arrependimento. Olha o que o Senhor nos instrui e nos orienta, dizendo: olha, o julgamento dessa forma, ele é condenável. Querer condenar alguém naquilo que você mesmo pratica, é se condenar a si mesmo. E ele é direto quando ele diz: você pensa, você lê isso aqui, você fica um pouco chocado com a nossa frieza diante de Deus. Porque ele vai dizer assim: você está pensando que quando você faz o que você condena, você está pensando que você vai ser salvo? Você acha que você dizer para alguém, você mente e vai para o inferno, quando você mente, você acha que você vai para o céu? E ele dá um alerta: você está desprezando as riquezas do Senhor, a benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus, ela te leva ao arrependimento. Olha o que ele vai dizer assim: a paciência que Deus teve com você te trouxe ao culto. Aleluia. A paciência que Deus usou para você te fez enxergar, te fez cair em si e te fez se arrepender. Glória a Jesus. É verdade, Senhor. E às vezes nós não queremos ter paciência com ninguém. Às vezes nós não queremos ser benignos com ninguém. Então nessa noite temos que colocar no nosso coração o que Jesus está aqui julgando, o que Jesus está criticando, é simplesmente quando eu digo que eu sei o que fazer, mas não aplico a mim mesmo. Quando eu digo que sei o que fazer, mas eu não vivo. E ele vai usar uma hipérbole e ele vai dizer: como é que você consegue ver o cisco no olho do seu irmão e você não vê a trave que está no seu olho? Jesus, ele vai usar uma metáfora e vai ser uma pessoa que usa nesse momento de hipérbole, que é aumentar para dar efeito, quando ele diz: você não está podendo ajudar ninguém não? Como você quer ajudar alguém se você não está conseguindo tirar nem da sua vida? E nós vivemos um problema hoje, onde pessoas querem ajudar outras, só que elas não estão conseguindo ajudar a si mesmas. Onde pessoas, para aparecer, para serem vistas, ignoram que a primeira coisa a fazer é cuidar de mim. Aleluia. A primeira coisa para mim pregar para os irmãos, eu tenho que viver o que eu prego. Glória a Jesus. A primeira coisa que o Senhor nos orienta é dizer: para de tentar ajudar os outros, ajuda primeiro a você. Nós temos que entender que muitas vezes nós estamos que nem esse que Jesus fala. Quando nós vamos em 2 Samuel capítulo 12, vamos ler?
é um texto, para quem estuda a Bíblia, é um texto duro, porque ele mostra a realidade do ser humano. Esse texto, ele mostra a realidade de quem somos. E aqui nós vamos encontrar um homem que sabia o que fazer, mas quando ele recebeu uma informação, ele já não quis aplicar o que ele sabia que tinha que fazer. Olha o que vai dizer o texto. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas de vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela havia crescido com ele, e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou o cordeiro do homem pobre e o preparou para o homem que viera a ele. Veja o que o texto vai dizer. Então a raiva tomou conta de Davi, e se acendeu grandemente contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso. Davi, diante de um problema, sabia o julgamento para dar. E quando você vai comigo no versículo de número 7, Davi vai escutar uma coisa. Então disse Natã a Davi: tu, aqui é difícil, tu és este homem. Perceba que Davi sabia o julgamento que dá. Davi diz: esse homem é digno de morte. E o profeta olha para ele e diz: então tá bom, esse homem é você. Perceba o que Jesus critica. É quando eu vou julgar o meu irmão e eu digo: tem que morrer. Mas quando se aponta para mim e diz: mas foi você, aí eu já digo: peraí, eu vou clamar ao Senhor. Então Jesus condena um julgamento irracional, um julgamento que não usa a misericórdia, que não usa o amor, um julgamento que é totalmente baseado em sentimentos humanos. Quantos de nós estamos assim? Quantas pessoas estão mortas espiritualmente por causa da raiva que consomem dentro delas, quando julgam alguém e não se acordam, não se alinham a entender o que Jesus quer? Quando nós vamos na palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo, porque Jesus está dizendo: olha, cuida de ti mesmo primeiro. Antes de tirar a trave do olho do teu irmão, tira do teu. Ele está dizendo: cuida primeiro do que você tem, não queira cuidar do que os outros têm. Se você não está se ajudando a si mesmo, para de tentar ajudar os outros. Irmãos, quantas famílias de pastores acabaram porque os pastores foram cuidar de outras famílias e deixaram as suas famílias. Se você não está podendo cuidar da sua, pare tudo e vá cuidar da sua família. Não, mas o meu ministério, seu ministério é sua família. Aleluia. Se você não consegue ganhar a sua esposa para Jesus, não tenta ganhar ninguém, batalha para ganhar ela. Se você não consegue ganhar o teu esposo, não tenta ganhar ninguém, ganha ela. Porque tem gente que diz: não, ele que vai, eu arrumo outro. Isso está errado. E 1 Timóteo, abra sua Bíblia, 5:8, nós vamos ver uma orientação que nós entendemos quando Jesus disse: tira primeiro a trave do teu olho para poder ajudar o teu irmão. Não é pecado ver o cisco no olho do irmão, mas é pecado eu estar pior que o meu irmão e querer corrigir o meu irmão.
Paulo vai dizer assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ele negou a fé e ele é pior do que o infiel. Quando Jesus diz para aqueles ouvintes: como você consegue querer cuidar de alguém se você está pior que ele? Como você consegue ver o cisco no olho do teu irmão e você não vê a trave que está no teu? Ele está dizendo: olha, se você não cuidar do que é seu primeiro, se você quiser cuidar de famílias e não cuidar da sua, você vai ter problema. E nós vivemos um tempo que muitos estão perdendo suas famílias, dizendo que estão cuidando de famílias. É tempo nessa noite de olhar o que Jesus falou, aceitar e mudar o nosso posicionamento. Jesus, em Mateus 14, Jesus vai dizer que um cego guiando um outro cego, o destino deles, Mateus 14, porque um cego guiando um outro cego, ambos cairão na cova. Não importa se você está guiando ou se está sendo guiado, se você estiver sem visão, o destino é literalmente a destruição. E Jesus diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. E nós estamos vivendo num tempo que nós não paramos para olhar para nós primeiro. Não vemos os nossos defeitos, não vemos as nossas falhas, mas vivemos com o dedo dizendo: fulano é assim, cicrano é assim, fulano não tem jeito, cicrano não tem jeito, e eu, será que tenho com a minha pequena língua? Nós precisamos entender que Jesus não condenou o julgamento, mas ele condenou um julgamento hipócrita. Ele condenou um julgamento temerário, um julgamento sem prova. Eu ouvi falar e eu espalho, eu fiquei sabendo e aquilo é verdade, e alguém diz: você viu? Não sei, mas é verdade. Meu irmão, em nome de Jesus hoje, se você escutou alguma coisa, não se mete em assunto que não é teu, fecha os teus lábios, guarda a tua boca, guarda os teus ouvidos, para você não cair dentro de um julgamento infiel. Aleluia. E Jesus agora vai dizer algo que também é interessante. Jesus vai dizer que nós não devemos lançar, Mateus 7,6, não devemos lançar aos cães as coisas santas, nem deitar aos porcos as pérolas, para que eles não pisem e, voltando-se, as despedeçam. Esse texto, ele não nos proíbe de pregar o evangelho com insistência, porque em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo diz que nós devemos insistir, persistir em pregar o evangelho. E nós temos que nessa noite entender que temos uma função de pregar o evangelho do Senhor, mas temos que tomar um cuidado aqui. Muitos hoje estão brincando com o evangelho. Muitos estão achando que Jesus está desesperado. Tem gente que agora, por causa da pandemia, vai dizer: as igrejas agora vão abrir as portas, porque elas vão ter que pegar dinheiro do povo. Muitos estão dizendo que a igreja tem que estar fechada. Muitos dizem que tem que estar aberta, e alguém fala: é porque eles querem dinheiro. Muitos acham que a igreja tem que abrir as portas, porque se não abrir eu não fico. E algumas igrejas até cedem à pressão e mudam todo o cenário bíblico para agradar as pessoas. Mas o papel, eu já disse nessa noite, da igreja do Senhor Jesus é direcionar as pessoas. E Jesus deixou uma verdade explícita para que nós possamos aplicar a verdade. Existe um método quando você for falar a verdade com alguém.
Existe um processo a falar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18, os versículos 15 e 17. Mateus capítulo de número 18, versículos 15 ao 17. Jesus diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende, você e ele, sozinho, não fala para ninguém, não comenta, não manda direta no WhatsApp, não manda direta no Facebook. Vai você e ele e fala com ele. E se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Só que o texto bíblico continua dando instrução. Porém, se ele não quiser te ouvir, aí você não pode ficar em segredo. Chama alguém e leva um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se o irmão te escutar, se ele não te escutar depois de ouvir com as testemunhas, aí você fala para a igreja. E se também não escutar a igreja, considera ele como um gentil e publicano. Existe um processo. Jesus está dizendo: não brinca com isso não. Vai corrigir as coisas. Se o teu irmão pecou contra ti, vai até ele, tenta resolver o problema. Se ele não quer resolver, chama a testemunha, para não ficar com uma fofoca. E se não quiser resolver, fala para a igreja. A igreja tem poder de julgamento. Fala para a igreja. E se aí não quiser, irmãos, não fica adulando ninguém para ficar na igreja. Nós hoje queremos adular pessoas por causa de ofertas e dízimos. Ele está dizendo o seguinte: você fez um caminho, você fez uma estrada, você foi até ele, você conversou, você se alinhou, você trouxe para a igreja e eles não quis ouvir. Se a pessoa não quer ouvir, se a pessoa já teve 3 chances de se converter, de perdoar, de alinhar os pensamentos e não quer, considera ele um publicano e um gentil. Não é para mandar embora, não é para lançar fora, é para considerá-lo alguém que ainda não aceitou Jesus. É para considerar que ele está dentro da igreja, mas ele ainda não se converteu de coração. Nós precisamos nessa noite, abra sua Bíblia comigo, por favor. Tem uma coisa que diz aqui em Mateus capítulo 10, quando Jesus manda os discípulos pregarem o evangelho. Nós estamos falando de não lançar pérolas aos porcos, para que eles não se voltem contra nós. E Jesus diz algo importante no 10, o 14 e o 15. Jesus manda os seus discípulos numa missão, e ele vai dizer assim, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, quando vocês saírem da casa ou da cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. As pessoas brincam hoje, mas negar o evangelho é um risco muito grande. A palavra diz que quem nega o evangelho vai ter um julgamento mais severo do que os pais de Sodoma e Gomorra, de quem implantou a imoralidade em Sodoma e Gomorra. E nós hoje vivemos dentro de uma situação que nós queremos ter igrejas cheias, queremos ter igrejas grandes, queremos ter movimentos de elogios, queremos ser pastores que tenham os seus nomes exaltados pelos homens, e se esquecemos que se para isso eu tiver que abrir mão da santidade, eu estou cometendo um grande erro. E Jesus fala: não lance as coisas santas para os cães. Não despreze que o que é santo, o que é profano é profano. E nós aprendemos que quando nós somos rejeitados por pregar a verdade,
Nós temos que ter um posicionamento como teve os discípulos. Abra sua Bíblia em Atos 13, versículos 50 ao 52. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 50 e os 52. Veja o que aconteceu. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram para fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Perceba o que eles fizeram. As pessoas se juntaram e falaram: aqui não vai pregar essa verdade não, nós não queremos ouvir essa verdade. Os discípulos falaram: tudo bem. Fizeram o que Jesus tinha orientado, sacudiram o pó e falaram: nós não vamos se entristecer, nós não vamos parar, vamos para outro lugar. E foram para Icônio, e a Bíblia diz que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a E hoje, quando alguém não quer ouvir, muitos se entristecem, muitos ficam cabisbaixo, mas ninguém quer ouvir a mensagem. Vá pregar para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, deixe na mão de Deus, mas vá para quem quer ouvir. Glória a Jesus. Tem um outro texto, quero que você abra aí. Tito, abra sua Bíblia comigo. Irmãos, nós não somos os salvadores. Nós não somos os salvadores, nós somos os que levam a mensagem de salvação. Nós não temos que... As pessoas, quando negam o Evangelho, elas não negam a pessoa que prega, elas negam o próprio Jesus. Nós precisamos nessa noite entender isso, para que nós não venhamos a achar que somos aqueles que se abatem porque não aceitam a mensagem. Olha o que vai dizer o texto bíblico, capítulo 3, versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Pronto. Quando Jesus diz: não lançai as pérolas aos porcos, quando Jesus diz: não dai as coisas santas aos cães, Ele está dizendo: quando vocês verem que não quer, deixa. Quando você vê que você falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a pessoa não quer, deixa ela. Não deixa de orar, não deixa de acolher quando ela vier, mas não fica lançando a coisa santa para as coisas que não são de Deus. Não mistura o que é de Deus e o que é do mundo. Provérbios diz uma coisa, que tem gente às vezes que briga, né? Eu já vi gente brigando porque alguém ofendeu o Evangelho. Não, mas ofendeu o Evangelho, eu não fiquei quieto. Irmãos, olha o que vai dizer Provérbios 9 e 8. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele vai te amar. Não perca tempo com quem não quer. Jesus está dizendo assim: parem de querer forçar quem não quer. O próprio Jesus falou: quem quiser, venha. Quem quiser, venha ouvir a minha mensagem. Pegue a sua cruz e me siga. E Jesus dá um conselho e diz: olha, não lança aos porcos. É aqueles que não querem, é aqueles que estão dizendo mal do Evangelho, é aqueles que estão zombando dele, e alguns estão deixando abrir a porta para que esses continuem na igreja. Irmão, se você quiser um show, vá para o cinema, mas se você quiser Deus, vá para o culto. Aleluia. Glória a Jesus.
O texto ele é muito claro. E aí Jesus, eu vou tentar finalizar nessa noite. Jesus vai dizer algo que nos molda, aonde Jesus começa dizendo: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Porque o que pede, ele recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E Jesus vai usar uma tipologia, onde ele vai dizer: o pai, sendo mau, dá boas coisas aos seus filhos. E tem uma promessa que nós já temos que ler e entender como orar. Eu preciso ser humilde. Tem pessoas que não querem pedir porque tem vergonha de pedir. Tem pessoas que pedem, mas quando você fala vem buscar, ela diz: tem que buscar? Sabia que tinha que buscar? Não? Tem que buscar. Isso se chama você ter perseverança, você insistir, você não desistir. Já que você está pedindo, o original dá uma ideia assim, ó: se você está batendo, continue a bater. Se você está buscando, continue a buscar. Se você está pedindo, continue a pedir. Porque o nosso Pai Celestial, Ele é melhor que o Pai da terra. Só que os meus filhos, em alguns momentos, pedem alguma coisa para mim. Eu posso dar, mas eu não dou. Por quê, pastor? Porque não é tempo, porque não é momento, porque eu sei o que é melhor para ele, e Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, se você pediu e não chegou ainda, continua pedindo, continua buscando, continua batendo, porque existe uma promessa: se eu continuo pedindo, Ele me dá. Se eu continuo procurando, eu acho. Se eu continuo batendo, se abre. Mas nós não queremos continuar muitas vezes. Nós batemos uma vez, nós batemos duas vezes, nós batemos 3 vezes. Não vou bater mais não, cansei. E o Senhor nos ensina que, diferentemente de um pai que é falho, ele não é falho. Só que o pai falho dá boas coisas para os filhos. O pai falho não pega uma pedra e engana o filho para ver o filho morder uma pedra. O pai falho não pega uma enguia e diz que é um peixe, uma cobra e diz que é um peixe para o filho ser mordido. O pai não engana. E ele diz: quanto mais o Pai Celestial. Você acha que Ele não vai te dar aos que pedirem? Perceba que fala aqui, ó: aos que pedirem. Será que nós paramos de pedir nessa noite? Será que eu já pedi 3 vezes, já pedi 1 ano, não vou pedir mais não. Mas o que pede, Ele recebe. Ao que bate, se abre. E nós temos que entender aqui também uma coisa, irmãos. Quando você lê João 15:5, onde Jesus diz algo: sem mim nada podeis fazer. Tudo isso é pesado de fazer se eu estou sem Ele. Mas se eu estou com Ele, Ele me ajuda a continuar a trajetória que eu tenho que continuar. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e você vai no texto bíblico, em João 8, vai dizer o quê? Sem mim nada você pode fazer. E se eu te libertar, você verdadeiramente será. Sabe por que tem muita gente dentro da igreja hoje que não está livre? Porque conheceu só a igreja, conheceu o pastor, conheceu as cadeiras, a religião. O que liberta é conhecer Jesus. O que tira o ódio do seu coração é conhecer Jesus. O que faz você ter fé é conhecer Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! E Ele está dizendo aqui, ó: vocês são maus, mas eu sou bom. Pede para mim que eu dou para vocês. Mas nós paramos de pedir. Nós não queremos mais pedir. E como fala Tiago, vocês não recebem porque não pedem. E alguns quando pede mal. Alguns quando pede para satisfazer o seu ego. Ou se o Senhor me abençoar, eu vou passar e vou humilhar aquela pessoa que me humilhou. Não vai receber nada. Se Deus me der,
Tem alguns que são mais sinceros e dizem: ainda bem, Deus me conhece, porque se Deus me der... Cuidado, irmãos. O Senhor quer que eu e você entenda que se nós, sendo maus, nós temos recebido boas coisas dos nossos pais materiais e dados boas coisas para os nossos filhos, Ele é muito melhor do que um homem, e Ele sabe o que nos dá. E Jesus termina essa parte trazendo uma mensagem que eu penso sempre que é a explicação máxima do Evangelho. Se todo cristão decorasse Mateus 7,12 e aplicasse, nunca teríamos problema. Esse texto de Mateus 12, versículo 12, vamos ler? Onde Jesus diz assim, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazeis vós primeiro. É isso? Porque essa é a lei e os profetas. Já se existia, dentro dessa época de Jesus, não faça com alguém o que você não quer que façam com você. É mais simples. Não faça o mal para alguém que você não quer que façam com você. E Jesus vem tirando a forma negativa e colocando a positiva. Jesus vai dizer: faça. Não fazer o bem para você é muito mais fácil. Só que Jesus fala assim: faça o bem que você queria que fizessem para você. Aqui ele vai englobar tudo o que ele está falando. Não julgueis para não sejais julgados. Pense que poderia ser você no lugar da pessoa. Se fosse você no lugar da pessoa, como você queria ser tratado? Trate ela desse jeito. Nós temos que voltar a pregar e a viver esse evangelho, que eu faço não porque merecem, eu faço porque Jesus disse: faça o que você queria receber. Eu não ajo certo porque a pessoa merece, eu tenho que agir certo porque é certo. E Jesus diz: porque isso se resume à lei e os profetas, é eu fazer para alguém o que eu queria que alguém fizesse por mim. Quando alguém errar comigo, se fosse eu, como eu queria ser tratado? Eu, como pastor, eu tenho muito esse sentimento de conversa com os irmãos. Quando alguém erra e vem falar comigo, eu fico pensando, se eu tivesse feito isso, como eu queria ser tratado. E é isso que nós estamos se esquecendo. Vamos começar a fazer o bem, porque eu quero ser tratado assim. O que Jesus está ensinando dentro desse texto não é fechar os olhos para o pecado, não é fingir que não está vendo nada. O que ele está dizendo é o seguinte: aplique a misericórdia, aplique o perdão, não julgue, não despreze, peça, ore a Deus com fé, ore a Deus com confiança. Pare de ser um crente que quando vai orar só vai cumprir uma agenda, só vai cumprir um momento, mas não crê que vai acontecer. Alguns oram sem fé, e a Bíblia diz que quando eu oro sem fé, eu não tenho como receber nada de Deus. Abra sua Bíblia aí, vamos ler um texto? Tiago capítulo 2. Olha o que a Bíblia nos ensina. Tiago capítulo 2, o versículo de número 13. Porque o juízo será, escute esse texto, porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Jesus está dizendo assim: vocês têm que começar a andar mais dentro do como eu andei. Eu, sendo Deus, eu andei agindo com misericórdia. Ele pega Pedro, ele ama Pedro. Ele pega aquela adúltera e ele ama a adúltera. Só que ele perdoa, mas ele dá a direção. E ele diz: vai e não peca mais. Vai e não peca mais. Só que nós queremos ouvir Jesus dizer:
está perdoado, vai, peca de novo, depois volta. Isso não é pensamento cristão. Faça para os outros o que você quer que façam para você. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e ele não faz, ele comete pecado. Quando você pode ajudar e você não ajuda, você comete pecado. É por isso que Jesus fala: faça, dê, se entregue, vá avante. Que o Senhor nos abençoe. Que a gente entenda que o Senhor, Ele está querendo nos ajudar. Entenda uma coisa nessa noite: você nunca vai ter controle do que falam sobre você. Você nunca vai ter controle sobre o que fazem contra você. Mas você sempre vai ter controle do que você fala dos outros. Você sempre vai ter controle do que você faz para os outros. E Jesus diz: faça o que você queria que fizesse com você. Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu continuo dizendo, irmãos, não é um tempo de ter medo, é um tempo de ter fé. E fé é isso. Fé é permanecer fiel, mesmo que o mundo seja todo infiel. Fé é conseguir andar dentro da linha de raciocínio, de inteligência, de saber que enquanto eu estou aqui, eu vou ser uma pessoa que vai sofrer, mas eu nunca vou desistir do Senhor.